Oi, Camila. Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre crenças limitantes. Eu estou fazendo uma live no horário diferente. Normalmente eu faço como convidada de alguma live nesse horário, mas eu achei legal para mudar um pouquinho. Oi, Marina, tudo bem? Então, como eu estava falando, hoje vamos falar sobre crenças limitantes e isso é muito importante. Nossa, as crenças limitantes, elas movem a nossa vida praticamente. E eu convidei uma pessoa muito especial, que é o Fabiano, que ele foi meu instrutor de Theta Healing e ainda é, né? Porque vão ter outros níveis que eu vou fazer também. E ele entende muito, assim, eu entendi, passei a usar na minha vida as técnicas, né, de identificação de crenças, que ele explica muito bem. Por isso que eu convidei ele, porque é muito importante a gente saber o que são as crenças, como elas são criadas, como identificar as crenças, que é muito importante, porque as crenças elas nos limitam, mas isso vamos falar com ele. Boa noite, Yara. Eu vou chamar ele já pra gente já começar a falar. Deixa eu ver onde está. Olá, Débora, Fabiano. Tudo bem? tudo bem você? Tudo bem. Então, quero que você se apresente para o pessoal que não te conhece, que é do meu perfil, falar um pouco sobre o teu trabalho também. Tá bom. Então, para o pessoal que não me conhece ainda, Fabiano Carvalho, sou especialista em autoconhecimento, titulo assim porque eu estudo não só a técnica Theta Healing, que eu sou instrutor, estudo outras coisas também, no meio da física quântica, autoridade, e há 5 anos eu dedico minha vida a isso, eu larguei uma carreira de executivo de uma multinacional, sou engenheiro de formação, e esses últimos 5 anos eu dedico ao autoconhecimento, primeiro para mim, e depois eu vi que eu podia ajudar as pessoas, né, trazendo esse conhecimento do autoconhecimento, e hoje cada coisa que eu faço, cada mentoria que eu realizo, cada curso que eu me dedico é justamente para ajudar as pessoas a se transformarem, se conhecer melhor, né? E quando a Débora me convidou para fazer essa live sobre crenças, eu fiquei super empolgado porque é um assunto que acho que é a base, né? Assim, para mim a base do autoconhecimento é você se observar, né? Se auto-observar e meditar. Mas as crenças, a gente vai esbarrar nas crenças limitantes, então elas fazem parte dessa base também. A gente vai estar o tempo todo combatendo elas aí. E a base de formação das crenças limitantes, eu comecei a aprender, foi na primeira formação de Theta Healing. Então, o Theta Healing realmente ele é um balizador no autoconhecimento para mim. É o que eu comprei a ideia de ir mergulhando profundamente. Mas ele me deu o caminho para cada vez vasculhar mais aí dentro da física quântica. Né? A Débora acho que trabalha bastante aí com a lei da atração. Então, a física quântica está muito presente nisso aí. E a lei da atração só vai funcionar se você desbloquear as crenças limitantes. Então, a gente pode fazer tudo que a gente tem de dica, de informação para fazer, mas desbloqueando essas crenças limitantes. E eu vou falar um pouquinho disso aqui hoje para vocês. É o que eu sempre falo. Todas as técnicas, todos os livros, tudo que a gente vai fazer, a gente vai parar nas crenças, porque a gente não consegue seguir adiante. É uma barreira. Esse autoconhecimento é necessário. Então, eu sempre passo dicas para aumentar a nossa vibração, tudo que a gente precisa para atrair, né, os nossos desejos, estar na mesma frequência, mas as crenças, elas nos limitam, é o termostato da nossa vida. Então, não tem como atravessar aquilo ali. Então, o autoconhecimento, ele faz parte do nosso crescimento, da nossa evolução e para a gente conquistar os nossos sonhos também. Então, as crenças, quando eu fiz o curso, assim, eu me apaixonei também, porque eu falei, nossa, as crenças é muito legal se aprofundar e saber tudo que a gente, tudo que nos limita, né? E principalmente quando que elas são adquiridas. Eu sempre falo isso nas minhas lives porque é importante. Eu sempre bato na mesma tecla para a gente se autoconhecer, observar os nossos pensamentos, observar os nossos hábitos, porque ali por trás estão as nossas crenças, nossos sentimentos, né?
E aí eu queria que tu falasse um pouco do teu conhecimento. O pessoal está acostumado eu falando, assim. Agora eu quero que tu fale, assim, do teu conhecimento. Como essas crenças são geradas, adquiridas, como a gente adquire uma crença, enfim, começar ali do comecinho mesmo. Ô, Débora, vocês estão me ouvindo bem? Porque eu tô sem o fone aqui, mas eu posso pegar o fone. Tá ouvindo bem? Dá para ouvir bem, aham. Tá sim. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, nossas crenças, né? A palavra crença, né? É tudo o que a gente acredita, realmente, né? Ela, assim, é bem simples a explicação do que é crença, né? Tudo aquilo que a gente acredita. Só que muita coisa que a gente acredita, a gente nem sabe que acredita. Tá lá no nosso subconsciente guardadinho. E o que eu quero trazer para vocês hoje aqui é como a gente adquire essas crenças, né? E não só adquire, como a gente carrega elas, né? Então, não tem como a gente falar de crença sem falar nos níveis de crença, né? E eu vou trazer os níveis de crença de acordo com o Theta Healing, mas que também outras literaturas trazem também mais ou menos o mesmo padrão de crença. Então, a gente tem as crenças que a gente adquire desde criança, né? Desde a barriga da mãe, que são as crenças que a gente chama de primárias, são crenças que a gente vem adquirindo ali já, das emoções que a nossa mãe sofre quando a gente está com a gente na barriga, né? Quando estamos na barriga dela, e que isso traz para o nosso corpo, para as nossas células. O nosso cérebro já está em formação, então a nossa mente ela já está absorvendo isso. E o nosso entorno, quando a gente nasce, né? Os nossos pais, os nossos familiares, o ambiente que a gente vive principalmente, são essas crenças primárias que a gente vem adquirindo. Depois a gente tem no nosso sistema de crença as nossas crenças históricas, que são as crenças do inconsciente coletivo, também a gente está sendo bombardeado aí, e não só do inconsciente coletivo, mas também de ancestralidades muito antigas. Então as crenças históricas, elas vêm por quê? Porque muita crença que vem do inconsciente coletivo são, né, o nome históricos, né, vem lá dos primórdios da humanidade. Então a gente vem carregando isso, e a humanidade ela vem trazendo isso de geração para geração, e a gente vem adquirindo isso também de tudo que você vê aí. Você pode ver em jornais, você pode ver conversando com pessoas que não convivem no seu meio dia a dia, mas estão trazendo informações para você, e você pode estar adquirindo esse tipo de crença. E aí eu deixei as duas últimas, que é a genética de alma, que é a própria genética fala, né? A gente também traz crenças genéticas, os genes dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos antepassados, que vão passando de geração para geração através do nosso gene. E essas crenças, ela vem, não vou entrar muito em detalhe aqui, mas ela vem da oitava geração, da sétima, oitava geração para cá. E a gente pode transmitir elas, se a gente não resolver, não ressignificar essas crenças nessa vida, para 7 gerações para frente. Então, meu filho pode ter, meu neto pode ter, meu bisneto, e assim até a 7ª geração para frente. Então, quando a gente resolve uma crença dessa, a gente está ajudando não só quem ficou para trás, se seus pais, seus avós forem vivos, está retirando essa crença deles, mas também está retirando, evitando que ela se propague para gerações futuras. E por último, a nossa crença de alma, que é tudo que o ser humano são crenças bem profundas, bem enraizadas, que tudo que a nossa alma carrega, né? E aí eu deixei ela por último justamente por quê? Porque nós somos crianças de alma nesse plano, que viemos para essa escola, que é a Terra aqui, para esse plano, aprender. E o nosso aprendizado, ele vem cheio de desafios, né? Então, isso vem, eu não sei se todas as pessoas que estão aqui acreditam em reencarnação, né? Mas a reencarnação é justamente o processo que a nossa alma vai evoluindo, ela vai aprendendo encarnações, é como se a gente fosse passando por certas provações na vida, em cada encarnação, para a gente ter aprendizados. Por isso que quando a gente traz informações que guiam a gente do nosso propósito na vida, a gente fica em linha com ele, a gente está justamente cumprindo as coisas que a gente veio cumprir nesse plano. E essas coisas envolvem vencer crenças limitantes, combater crenças limitantes. Combater não, acho que a palavra fica muito forçada, mas o que? Ressignificar essas crenças. Porque é uma forma que a nossa alma vai estar evoluindo, tirando os bloqueios que a gente tem. Então, o primeiro ponto é tomar consciência que isso existe, que a gente possui esses 4 níveis de crença. Então, vamos falar muito de crenças primárias, porque são as que a gente adquire nessa vida aqui, e só de resolver elas, a gente já está resolvendo várias crenças que, em paralelo, também são genéticas, são históricas, são de alma. Então, a crença primária, eu falo muito, ela geralmente ela vem acompanhada de uma crença. Então, uma crença que a gente pode chamar de primária, ela pode ser genética, ela pode ser de alma, ela pode ser histórica também, em paralelo. Então, é importante a gente saber isso. E quando a gente começa a trabalhar, se nessa vida a gente tirar para trabalhar só as crenças primárias, nossa, mas já é uma evolução para a nossa alma muito grande. Né? A gente cria virtudes, a gente adquire virtudes, e cada vez que a gente adquire mais virtudes, a gente está evoluindo como ser. A nossa expansão de consciência está aumentando,
a nossa frequência vibracional aumenta e, consequentemente, a lei da atração funciona para a gente, porque a gente está vibrando em elevadas, né, frequências e a gente consegue, nosso coração, principalmente, emite frequência eletromagnética, a gente está emitindo eletricidade e atraindo com magnetismo. Então, é o passo aí que a lei da atração mostra muito para a gente, aí, fazendo um gancho com o que a Débora traz aí para vocês no dia a dia e como essas crenças são importantes ser trabalhadas. Débora, você quer que eu vá falando? Você quer ir perguntando, para ir Não, direcionando? vamos. Assim, se as pessoas quiserem ir perguntando, eu ia fazer uma caixinha de perguntas e eu me esqueci. Nos stories, que o pessoal tem bastante perguntas assim. Mas, basicamente assim, como que a pessoa, porque o pessoal me pergunta bastante nas lives, como identificar uma crença, como eu sei que aquilo ali é crença. Eu sempre falo, né, gente? Primeira coisa para identificar é saber o padrão de pensamento, de sentimento, o que que a gente está. Mas eu queria que tu explicasse, assim, da tua forma, como tu enxerga, como tu pode falar para as pessoas identificarem essas crenças, porque é a primeira coisa que a gente precisa, né? Parar e pensar o que está me impedindo, quais são minhas crenças, o que que eu acredito, o que que me impede, enfim, né? O que que tu indica, assim, para as pessoas começarem a prestar atenção para identificar essas crenças? Tá, alguém perguntou sobre karma, eu tô vendo a pergunta aqui, mas deixa para o final, que é um pouquinho diferente aqui do que eu vou falar, tem a ver com a crença, mas karma é uma coisa que a gente carrega de outras vidas e é um pouquinho mais profundo. Mas, vamos lá. Rapidamente explicando, para as pessoas entenderem por que que às vezes é difícil a gente identificar essas crenças sozinho, porque a gente tem uma mente consciente, uma mente subconsciente, e a nossa mente subconsciente praticamente regula a nossa vida, todas as nossas ações. Ela representa 95% das nossas ações feitas inconscientemente. Então, o que que representa? Que estamos no automático e não conseguimos prestar atenção nas nossas ações, nas nossas emoções, e aí, com isso, a gente não consegue identificar essas crenças. Então, o primeiro passo, né, respondendo essa pergunta, é se auto-observar. Começar a buscar um estado de presença. E isso é um processo. Ninguém consegue, de um dia para o outro, estar totalmente presente. É um processo. E várias coisas ajudam nisso. Então, não é uma coisa. Fazer terapia ajuda, fazer sessões holísticas ou terapia convencionais ajuda, meditação é 100% indicado. Então, buscar a meditação, o processo que for de meditação, se é de mindfulness, se é da yoga, se são meditações guiadas, tem vários tipos de meditações aí, aquela que você mais se assemelha para poder estar o quê? Buscando estado de presença. Fazer atividades também em estado de presença. Então, um Tai Chi Chuan, coisas que vão estar sempre equilibrando o corpo com a mente. Atividade física também te traz um estado de presença e coisas que te tiram da zona de conforto. Então, tudo que você pega, que sai da zona de conforto, que faz você, um simples escovar o dente com a mão contrária, que você costuma escovar, já te traz um estado de presença. Por quê? Porque você está pegando uma coisa que te dá incômodo, então você vai prestar atenção. Por isso que quando as pessoas, assim, podem até fazer um teste agora, a gente está acostumado a respirar inconscientemente, a nossa respiração é curta. Então, se eu falo para todo mundo agora, respire profundamente, você automaticamente vai prestar atenção na sua respiração, porque você não está acostumado a respirar profundamente. Então, o preste atenção na respiração é justamente para você focar na respiração e estar presente. Só de respirar profundamente, eu indico para várias pessoas no dia a dia, falo, gente, bota um despertador no seu relógio 4 vezes por dia para você respirar 3 vezes profundamente. Na hora que você puxar, isso é um incômodo para você, porque você não está acostumado, o seu dia todo é respirações curtas e automáticas. Então, aquilo vai te trazer presença. E na presença, você observa as suas ações, as emoções que vêm dessas ações, né? E o que vem antes disso tudo, que são os nossos pensamentos. Então, todo pensamento gera um sentimento que gera essa emoção e essa emoção gera uma ação. Então, esse fluxo, ele é constante e quando ele sai do automático, a gente começa a reparar naquilo que realmente limita a gente. Então, se vocês querem identificar crenças limitantes, primeira coisa, note aquilo que vocês estão tentando fazer e não estão conseguindo. Então, estou na busca de um novo emprego, porque o emprego que eu tenho atual eu não gosto. E eu tenho dificuldade, eu mando currículo, passo por entrevista e não consigo. Tem alguma coisa te bloqueando ali, tem alguma crença limitante do seu subconsciente te bloqueando. Eu só me relaciono com pessoas que não prestam, né? E aí eu quero buscar um relacionamento amoroso maravilhoso. E, cara, olhe por que você está atraindo esse tipo de pessoa. Na hora que vocês começam a se observar, você começa a ver que quando você vence essa crença limitante, você não está só vencendo, como você está evoluindo como alma. Então,
O universo ele vai te mandando coisas que às vezes são negativas, porque você não está olhando para isso com acolhimento. Então, você precisa olhar isso com muito acolhimento. E olhando com acolhimento, observando, você pensa, ó, de novo esse padrão de relacionamento. Gente, isso está querendo me mostrar alguma coisa. Então, pare, olhe no seu corpo o que essas emoções trazem para você e como que você pode ressignificar ela. Que é o quê? Mudar pelo oposto. E às vezes só de você tomar consciência da crença limitante, ela já se quebra. Claro, existem as crenças mais profundas, que a gente precisa de ajuda para trabalhar, que a gente não consegue às vezes trabalhar sozinho. Isso faz parte. Por isso que eu falo, todas as pessoas, 100% das pessoas, deveriam procurar um tipo de terapia. Um tipo de coisas terapêuticas, que podem ser até uma atividade física, né? Pode ser através... A yoga é uma atividade física terapêutica, né? O Tai Chi Chuan também. Porque você está o quê? Trazendo presença, e quando você traz presenças, sua frequência eleva, sua conexão com o divino aumenta, e aí você está justamente ficando mais presente nessa vida, e com essa presença você identifica mais facilmente os pormenores que acontecem na sua vida. Quer perguntar, Débora? Então, tem pessoas que, por isso que eu disse, a gente tem que despertar, mas cada um desperta no seu momento, né? Às vezes acontece aquelas coisas negativas e as pessoas reclamando, nossa, como minha vida tá ruim, olha como aquilo ali não para de acontecer. A gente tem, quando acontece coisas ruins na nossa vida, nós temos que parar e pensar por que que isso está acontecendo. É aquilo que eu falo, questionar tudo, né? Por que que aconteceu isso? Mas o que que eu estou sentindo? Em que momento eu me senti assim também na minha vida? Será que na minha infância? Sabe, se questionar. E eu falo, claro, tem muitas crenças, né, que vão vir genética. Eu sempre pergunto da mãe, quando eu estou fazendo até o Theta Healing, assim, nas pessoas e escavando as crenças, normalmente, claro, tem a genética que não sabe, enfim, às vezes nem sabe como surgiu, então a gente vai para outros níveis de crenças. Mas se ela não passou por aquela situação, ela lembra da mãe ter passado quando era criança. Ou a mãe reclamava daquilo ali. Então sempre bate. É uma coisa muito. É uma coisa muito engraçada, assim, né? Como bate. Débora? Mas deu uma travada aqui. Agora voltou. Tinha dado uma travada. Eu tô só te ouvindo, tua tela tá travada. Agora voltou. Deu, agora voltou. Tá me vendo? Tá conseguindo me ver? Agora acho que voltou, né? Esperar o Fabiano entrar, que eu acho que caiu aqui a internet. Vocês estão vendo o Fabiano, gente? Ou é só eu aqui que travou? Saber se é a minha internet. Voltou? Aqui ainda tá carregando o teu rosto, eu não tô conseguindo ver. Eu tô te ouvindo. Ó, acho que... Peraí, agora voltou. Acho que é o teu, Fabiano. Ah, vocês só estão vendo eu. Acho que é do Fabiano. Bom, continuar falando até voltar dele, é o que eu estava falando. É, a gente normalmente não presta atenção quando as coisas ruins acontecem. Agora voltou, ó. A gente não presta atenção quando as coisas ruins acontecem na nossa vida, porque a gente está no piloto automático, que nem o Fabiano falou. 95% do que acontece na nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso pensamento, sentimentos, está tudo no piloto automático, tudo. Então, se a gente não parar e pensar por que aquilo ali está acontecendo na nossa vida, sempre vai acontecer. As coisas elas vão acontecendo para nos mostrar que algo está errado, que você precisa Débora, parar e ver voltou? por que. Agora voltou. Ah, Agora voltou. Tinha travado.
Então tá. Agora voltou. Eu estava falando isso ali, né? Que a gente tem mania de, muitas pessoas, de reclamar do ruim que está acontecendo, que a minha vida tá isso, porque só acontece aquilo, eu só atraio gente, que nem, né, falou, só atraio gente ruim para me relacionar, eu só atraio chefe ruim. Se aquela coisa se repete, é na gente, tudo tá na gente, tudo. Nós somos um reflexo, né? Na verdade, a nossa vida é um reflexo do que está aqui dentro. Então a gente precisa Tá na sempre gente. analisar. Se tem alguma coisa ruim lá fora, é olhar para dentro. Não adianta mudar de cidade, não adianta mudar de nada. Tu vai junto com tuas crenças. Então a gente precisa limpar, ressignificar essas crenças, né? Para conseguir mudar a nossa realidade lá fora. Então eu queria assim que tu falasse também os métodos, né, que tem para a gente limpar essas crenças, porque tanto na neurociência quanto na lei da atração a gente faz o uso, né, de repetições, aí tem o Theta Healing, que ajuda muito. Quais os métodos, assim, que tu indica também para a gente substituir essas crenças limitantes? Deu uma travadinha e voltou. Eu não sei se tu chegou a me Tá dando ouvir ali no trabalho. final. Tô até olhando a internet aqui para ver como é que tá, mas ela tá boa, aqui tá parecendo um sinal bom para mim. Mas vamos lá. Pode ser o Instagram, tá? Porque o Instagram, quando faz duplo assim, ele fica pesado e aí trava. Fica, Ô, Débora, eu não escutei mais ou menos o que você é, falou, mas dando uma narrativa aqui pro pessoal até entender de onde que nascem essas crenças, né? E a origem que vem. E aí é importante as pessoas saberem que a gente adquire a maior parte das crenças, principalmente as primárias, na infância. Porque até os 5 anos de idade, em média, tá? Que eu vou falar os 5 anos de idade, a gente não tem mente consciente formada. O consciente não está formado. A gente tem só o subconsciente, que é inteligente, porque as crianças. acho que caiu aqui. Esperar o Fabiano entrar de novo, e aí eu chamo ele. Gente, se vocês tiverem perguntas também sobre crenças limitantes, vocês vocês vão mandando aí. Deixa eu chamar ele de novo. Eu Pronto. derrubei e voltei, porque tá todo mundo se agarrar assim, vão sair Sim. e voltar. Mas aí, Débora, eu estava falando quando a gente adquire uma parte, né, na infância. Porque como a gente não tem a mente consciente formada, o consciente eles começa a se formar com 5 anos de idade, a gente passa a absorver. Justamente, é bem inteligente, porque a criança ela precisa absorver o maior número de informações possíveis. E inconscientemente ela vai absorvendo tudo. Por isso que é importante a gente ser muito, muito cuidadoso com o que a gente fala perto das crianças. Né? Quem tem filho aí, quem tem sobrinho, porque no nosso ambiente é onde elas adquirem a maior parte das crenças. E aprende tudo. Se você xinga um palavrão, você pode ver que a criança logo depois ela está repetindo. Então, se você começa a colocar coisas negativas, reclamar que o dinheiro está curto, reclamar que o seu relacionamento está ruim, que o seu trabalho é uma porcaria, ela está tudo absorvendo. O subconsciente dela, tá, gente? O subconsciente nosso é uma máquina de absorver. Nossos adultos também. Por isso que quando a gente está agindo sempre no automático, a gente está com o nosso subconsciente aberto. O nosso consciente está concentrado em outras coisas e a gente está absorvendo o que está no nosso entorno. Então, as sugestões que a gente recebe de notícias, né, de jornais, de coisas. Então, você deixar um jornal nacional ligado do lado de uma criança, nós adultos já estamos absorvendo. Imagina a criança que não tem consciente para poder escolher o que é certo ou errado. Está absorvendo tudo. Então, vai criando esse emaranhado de coisas ruins lá dentro, vai guardando em caixinhas. E quando a gente vai criando, alcançando a nossa vida adulta, adolescente, adulto, o externo começa a comandar a nossa vida, porque ele vai ativando os gatilhos que ativam essas crenças limitantes. E às vezes a gente não sabe por que nada que a gente faz na nossa vida dá certo. Na minha área amorosa é uma porcaria. Eu sou bem sucedido no meu trabalho, mas minha área amorosa, eu tenho a crença que não dá para ter tudo na vida. Então, se eu tenho um bom trabalho, eu não posso ter um bom relacionamento. Se eu tenho um bom trabalho, eu não posso ter uma vida plena. Então, aí você começa a ter essas crenças sendo alimentadas. E o inconsciente coletivo é responsável por muitas crenças, né, que a gente vê aí no dia a dia, jornais, própria religião também. Eu não sou desfavorável de nenhuma religião, pelo contrário, sou favorável,
mas hoje em dia eu vejo quanto que as religiões também embutem, né, um caminho. A religião, ela é um meio do caminho para você conectar com Deus, né? E não existe isso, né? A gente conecta com Deus diretamente. Eu acho que a religião ajuda muita gente, mas ela também atrapalha a vida de muita gente que não tem consciência de utilizar ela corretamente. Então, é muito do ser humano. E a gente sabe que essas crenças são colocadas, né? Quantas religiões falam aí que você tem que fazer uma certa coisa, senão você não vai para o céu? Isso é crença, não tem isso. Você tem que buscar aquilo que está na sua essência, buscar aquilo que são seus valores, buscar aquilo que é bom para você. Eu falo hoje. Hoje, tudo que eu faço na minha vida, para todos os meus alunos, para todos os meus mentorados, para todas as pessoas que fazem sessão comigo, eu falo 3 coisas. Toda decisão que você tomar na sua vida, rege sua vida com: é bom para você, em primeiro lugar, é bom para o outro e é bom para o todo. E o que é o todo? O todo são tudo. Todas as pessoas, é o planeta Terra, é o mundo, é a natureza. Então, quando a gente faz nossas ações baseadas nesses 3 pilares, gente, a coisa não tem por que a sua vibração não ficar elevada, porque você está cumprindo a missão que toda pessoa tem, que é justamente gerar valor ao próximo e saber que cada ser humano é único, unicidade. Todo ser humano tem uma unicidade. Então, as crenças, elas são obstáculos que são colocados na nossa vida para a gente justamente ultrapassá-los. Então, elas estão aí para a gente vencer elas mesmo, superar elas, ressignificar e, com isso, evoluir como alma. Quem não busca evolução como alma vai reencarnar de novo, tendo que, a pessoa que perguntou do karma aí, trazer um karmazinho da outra vida lá, que não é coisa ruim, é só uma coisa que você deixou de aprender lá, que você está carregando para cá, novamente, né? Fora os karmas, né? Os obstáculos dessa vida que já tinham para você, as provas que você já tem direcionado para você passar nessa vida aqui, que você precisa passar também. Então você fica com uma cúmula. Entram as coisas negativas da sua vida e te fazem não vibrar na lei da atração, né? Vibrar nesse magnetismo da prosperidade e da abundância que todo ser humano tem direito de ter nesse plano e em qualquer outro plano, seguindo esses preceitos. O que eu dou como exemplo é que eu... Oi. Não tá, dá para ver aqui. Tô te ouvindo, aham. Começou a travar de novo, mas eu tô te ouvindo. Como eu explico para as pessoas, como eu vejo as crenças, é mais ou menos como se eu quisesse, por exemplo... Começou a travar de novo. Como eu quisesse falar, mandar os meus pedidos, entre aspas, né? Agora voltou. As minhas vontades, tipo, meus sonhos, meus desejos, aquela vibração, por exemplo, é como se eu pegasse um telefone e quisesse falar com o universo, com Deus, enfim, como cada um chama, e é como se tivesse tudo chiado, sabe? Aquelas crenças, elas te limitam, tu não tem uma conexão com o universo, com Deus, porque é um limite só, ele escuta umas palavras e não dá... eu vejo assim, como se fosse TV chiada, tu vai ligar lá a TV, tá aquela chiadeira lá, tu não vai ter uma conexão, a tua vibração não vai ser a mesma, não vai ser o mesmo sinal. Então, é um passo assim, extremamente importante a gente ver quais são as nossas crenças, limpar elas, que o pessoal quer saber também, como a gente faz para limpar, para ressignificar, para substituir, né, essas crenças aí, porque é necessário porque tem muitos sonhos que a gente não consegue. É como se a gente estivesse subindo umas escadinhas e lá no 4º, 5º degrau parasse. É o termostato, não tem como ir. Aquela crença te limita. E é aquilo que estava falando ali de muitas religiões, tem muitas coisas que a gente também, eu falei na última live até do dinheiro. Eu cresci ouvindo que o dinheiro é sujo. Sabe quando tu pega o dinheiro, assim, como é que tu vai ter uma conexão, assim, com o dinheiro, que é uma vibração? Olha a vibração que eu tô passando, né? Então, até passei os exercícios, assim, pra gente tentar burlar a nossa mente ali, para tentar passar por cima dessas crenças, porque crença é o que a gente acredita. Então, tem muita crença mesmo, que enfim, várias religiões. A gente tem que pegar... Eu já frequentei várias religiões. E de cada uma eu peguei assim, um conhecimento legal, né? Mas tem muitas crenças por trás daquilo ali mesmo. Tu não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque senão vai acontecer tal coisa contigo. E as pessoas acreditam de fato, né? Aquelas crenças de, eu tô cansada, tô com sono. Energia negativa. Nem sempre é. Só que a pessoa tem a crença que e ela pega. E ela pega mesmo, porque tu tá atraindo, tu tá abrindo a guarda. Nada acontece contigo sem a tua permissão. Então, tu tá permitindo
de acordo com as tuas crenças. Por isso que as nossas crenças, elas vão mover a nossa vida. Então, é muito importante esse passo do autoconhecimento, de conhecer as crenças que a gente tem, para conseguir evoluir, não só como pessoa, mas evoluir na vida, né? Para a gente crescer, para a gente conseguir conquistar os nossos sonhos também. Deu uma travada de novo. Agora voltou. Débora, tá me escutando? Tô te escutando, hã? Tá. Vou complementar aí o que você estava falando. E é importante as pessoas estarem atentas. Então, assim, eu acho que passar um segredinho agora. Pega as coisas que estão te pedindo na sua vida. Olhe para as áreas da sua vida. Pega sempre as áreas. Sempre a área de relacionamento, a área de trabalho, a área profissional. Cada uma com calma. Dá uma olhada para ela e fala, o que me impede nessa área? Então, o que está me pedindo nessa área? Faça uma relação. Ah, eu não consigo um emprego. Por que eu não consigo um emprego? Se questione. Quais são as limitações? Aí eu sinto um frio na barriga toda vez que eu faço entrevista. Vem lembranças, vem questões que afloram. Comece a observar essas questões. Você vai encontrar uma crença limitante ali. E muitas vezes, só te trazer à tona. Às vezes você tem uma lembrança da sua infância, que foi uma pessoa que falou que você nunca ia ser bem sucedido na vida. E você lembra disso, você fala, cara, não faz sentido nenhum. Aí você ressignifica na sua cabeça. Foi aquela pessoa que falou, isso não faz sentido para mim. Só isso aqui já está quebrando a crença. Só isso aqui, ó, você fecha os olhos e fala, Deus, tira isso de mim. Já vai estar tirando. Se tiver profundo, tiver outras coisas enraizadas, pede ajuda. Levanta a mão, pede ajuda, tem pessoas para ajudar. A gente o tempo todo tem que estar com a mão estendida e uma mão virada para baixo, ajudando as pessoas e a outra pedindo ajuda. A gente tem que pedir ajuda. É o fluxo do universo, é a gente pedir ajuda. Então, eu preciso, então, eu vou lá fazer uma terapia de barriga, vou fazer uma constelação familiar, vou fazer uma terapia quântica, vou fazer uma terapia convencional, uma apometria, alguma coisa que destrave de mim, porque eu sozinho não estou conseguindo. Agora, quer olhar sozinho? Se observe. Autoobservação o tempo todo e vendo naquela área da sua vida o que está te pedindo. Você deu um exemplo clássico. Dinheiro é sujo. Gente, criança, vai, pega o dinheiro. Você fala, não mexe nisso, menino, que dinheiro é sujo. Criança. Vai lavar a mão e agora. Essa é clássica. E aí, às vezes, o dinheiro não está vindo para você porque você tem essa crença. Tem várias outras crenças relacionadas a dinheiro, mas essa é bem clássica. Então, a gente tem várias coisas clássicas no dia a dia, né? Quem tem criança, né? Só seu filho, às vezes, sem querer, tá no meio de um monte de criança, começa a bater. Ele não sabe o que é bater, gente. Ele não tá fazendo de maldade. E aí você que é pai, bota uma crença nele. Já chega lá corado, não pode fazer isso, não sei o quê, papapá. E aí ele fica todo... Ele não entende o porquê. E aí, como ele não entende, ele quer entender. E aí ele vai e faz de novo. E aí faz de novo. E começa a achar que isso é certo. E aí, às vezes, sem querer, ele tá pegando uma crença ali que ele tem que ser violento com as pessoas, com as crianças, ou com... né? Depois ele cresce com isso. Então, saber a consequência que uma crença pode ter para você é só cada pessoa. Então, eu posso ter a crença de dinheiro é sujo, mas ela pode ter consequências diferentes que outra pessoa que tem a mesma crença. Então, a gente só precisa saber por quê. O nosso caminho, as nossas experiências são únicas na nossa vida. Então, é importante vocês terem essa convicção, estarem se auto-observando nessas crenças para vocês poderem ter clareza daquilo que está impedindo vocês. Tudo certo? Aham. Bom, tu falou um ponto importante, né? Que eu também sempre falo, que só o fato de tu saber qual é a crença e ver que não faz mais sentido aquilo ali tá na tua vida, porque aquilo ali foi adquirido quando era criança. Por exemplo, eu atendi uma pessoa que tinha medo de nadar e ela lembrou disso durante a consulta, porque ela tinha medo de dirigir, pânico, não conseguia, e a gente foi indo e ela lembrou desse momento, né? De quando ela tinha pânico de nadar. Então, assim, não tem o porquê. Ela era criança, não dava pé na piscina, sabe? Ela gerou aquele pânico ali de achar que não vai conseguir, não dá certo. É uma condição de criança, então não tem o porquê mais ela. A partir do momento que a pessoa fala isso aqui, hoje não me identifico mais. Não preciso mais disso. Então, é tu falar para ti mesmo, tu dar esse comando, porque aí tu despertou. Às vezes é como se desligasse um botãozinho, né? Aquela crença vai indo, ou ela vai liberando outras. Eu tenho outros clientes também que vão mandando mensagem falando, nossa, olha o que eu lembrei. Nossa, é uma coisa assim atrás da outra que ela vai lembrando e vai desligando aquelas crenças. É incrível. Tem uma cliente que ela tá lembrando de muita coisa, assim, tá vindo muita coisa à tona. E assim vai equilibrando novamente ela, sabe? Os vários padrões.
Então, às vezes, é tu mexer numa crença que já vai indo para a raiz lá e acha. E aconteceu isso no curso, né? No último Teta Healing comigo. Então, assim, era um sentimento que eu nem sabia que eu tinha dentro de mim, e ali a gente foi fazendo e veio à tona. Eu descobri que eu tinha ele dentro de mim. O porquê que eu atraí várias coisas para minha vida, né? Porque era tudo para mostrar. Enquanto eu não olhasse ou não descobrisse, por isso que às vezes a gente precisa de ajuda, né? Porque se eu não tivesse ajuda ali, na hora eu também não ia descobrir. Então, às vezes, quando aquela coisa se repete e a gente não sabe da onde, é como o Fabiano falou, a gente tem que levantar a mão e pedir ajuda, independente de trabalhar com isso ou não. A gente sempre vai precisar de ajuda. É, Então, isso aí não adianta, né? É ser humilde o suficiente de saber que sozinho nem tudo a gente consegue. Então, é pedir ajuda e eu descobri uma coisa muito grande, assim, que eu vim atraindo muito na minha vida situações para me mostrar aquilo ali. Anos desse sentimento. E que hoje eu estou combatendo diariamente para poder, sabe, tirar. Então, não é uma coisa fácil. É uma coisa que tem muita gente que desiste, né? E entra no fluxo do reclamar e vamos embora porque não adianta, isso é difícil. E aí volta tudo a acontecer. E melhora, sabe? Eu tô notando muita melhora, assim. E é que daí eu falo, às vezes a pessoa fala, eu queria tanto ter paciência. Não vai acordar de manhã calma, tranquila, serena, né? Vai acontecer diversas situações para provar aquilo ali, para mostrar que tu realmente não quer mais aquilo na tua vida. E é isso aí que acontece diariamente. Aí se tu cair na tentação de reclamar e brigar, e aí volta tudo de novo, né? Volta para o começo. Aí vem mais uma situação para te mostrar aquilo ali, se realmente tu não é merecedor, mas se realmente tu tá pronto, né, para liberar aquele sentimento ali. e aí, ó, Débora, complementando, até pegando um gancho que você falou, eu também tenho uma cliente hoje atualmente que ela sai da sessão comigo, ela me manda insights todos os dias na semana. E aí eu achei interessante porque eu estou incentivando os clientes agora a fazerem a mesma coisa. Cria um diário dos insights que vem. Porque vem tanta coisa e vai botando para fora que muita coisa que ela bota para fora, na hora que a gente chega à sessão testa, já foi embora. Que ela fala assim, eu acho que eu tenho essa crença, testa e já foi embora, porque ela já trouxe para o consciente dela. E as que estão profundas a gente trabalha. A Camila perguntou aí, se ressignificando, né? Resolve, se livra. Opa, caiu. Eu vou chamar ele de novo para responder. Eu entendi, mas é porque eu já sei como funciona, mas eu vou chamar ele de novo para vocês ouvirem novamente. Deu uma travada bem Voltou? na resposta. Eu ouvia em partes, mas como eu já sei, né, o processo, então eu entendi. Mas explica ali de novo a resposta que travou da Camila. Tá, então, ela perguntou se a crença pode voltar, né? Se ela se livra da crença. Se livra, mas ela pode voltar. E volta por quê? Se você voltar na situação que alimenta essa crença, ela vai voltar. Você vai adquirir uma nova crença que é a mesma crença que você tinha, né? Então, você está mandando. Imagina, o nosso cérebro, aí falando um pouco de neurociência, ele tem caminhos neurais, né? Que é aquele caminho que cria para as repetições que a gente faz e ele consolida. Então, essa crença deixou um caminho. Quando você ressignifica ela, o caminho, ele fica com mato coberto. Então, ela fica ali apagadinha, mas ela tá ali. Então, se você voltar a alimentar de novo, ela pega e volta, o caminho volta a ficar forte. Então, a conexão passa a ficar forte de novo no seu cérebro, e aí
você volta a ter ela de novo. Então tem que tomar cuidado para não repetir padrões que podem voltar essa crença. Mas geralmente as pessoas têm, né, quando libera, tem uma sensação tão boa que ela sente que pega e ela automaticamente se esquiva daquele padrão antigo que estava alimentando. Ela repara, fica consciente, né, daquele padrão antigo. Mas é só estar alerta que a crença pode voltar sim. É o mesmo exemplo que eu uso. Novamente, né? É o mesmo exemplo que eu uso no curso de neurociência que eu fiz de neuroplasticidade, explica justamente isso, né? Como se fosse um caminho. Então, aquela crença lá que tu usou a vida inteira, ela tá uma estrada, uma autoestrada ali, como se fosse a BR-101 ali, a 1000. E a outra é uma estradinha que tu vai ter que, né, cortar o mato. E então tu vai ter que aos poucos fazer ela ficar forte, de acordo com as ações que tu vai ter diárias, mas é como o Fabiano falou. Depois que cai a ficha, não tem mais o porquê tu agir daquela maneira, né? Em muitas situações. Vai acontecer, tu vai dizer, não vou mais agir dessa maneira, não tenho porquê, já entendi. Então, normalmente, quando isso acontece, tu vai fortalecendo a nova e a outra vai ficando para trás. Mas é de acordo com as nossas ações, né? Não repetir as mesmas ações vai mudar totalmente essas crenças aí. Então, essa é uma das... quais outras técnicas, assim, que tu... Muita bateria fraca aqui. Além da repetição, assim, ou o que tu indica, assim, normalmente, para poder ressignificar essas crenças? Pô, que ruim esse travamento. Tá dando uma travadinha, né? Oi. Dando essas travadinhas aí tá ruim, né? E é o Instagram, viu? Acho que não é a internet, não. É o Instagram. Sim, quando eu participo, às vezes trava também de convidada. André, O que eu tava dizendo tem assim, dado uma técnica nova com as pessoas que eu tenho indicado. Até eu falei em algumas lives dela. Vou falar para você. Trabalha em cima dos 7 pecados capitais. Pega os 7 pecados capitais, escreva eles numa coluna e escreva o oposto deles numa outra coluna. Se tiver dificuldade de saber o oposto dele, vai no Google. Qual é o oposto desse, né? Se entrar lá, vai já te dar um e o outro. E monta uma escala no meio de 0 a 10, onde 0 você está totalmente imerso em algum dos pecados capitais. E 10 é o oposto dele que você está vibrando. Dê uma nota plausível de como que é a sua vida regida por esses 7 pecados capitais. E toda nota menor ou igual a 5, que você der menor ou igual a 5, você está para o lado do pecado capital ali, proponha uma ação. Nessa ação, você vai encontrar as dificuldades de executar essa ação. Porque você está vibrando naquele pecado capital ali inconscientemente, você vai ter que vasculhar. Na hora que você vai colocar, vai ter alguma coisa para te dar um incômodo. Então, vamos supor, você pega aí a questão da avareza, por exemplo. Às vezes você está ali na avareza. E o contrário da avareza, você precisa estar buscando ele. Você vai propor uma ação para o contrário da avareza, ali, do egoísmo e tudo. Então, você vai estar muito mais solidário às pessoas, vai estar buscando distribuir mais recursos. E aí, na hora que você vai fazer isso, te dá um incômodo. Tem várias coisas na sua cabeça. Anota essas coisas. Tem crença limitante ali. Então, se você fizer isso para cada um dos 7 pecados, você já vai estar trabalhando muitas questões na sua vida e você já vai estar colocando isso. E quando você coloca na ação, eu tenho reparado que as ações têm feito as pessoas refletirem mais. Porque na hora que elas vão executar ações, elas estão presentes. Então, quando eu proponho uma ação, ela vai lá, executa isso na ação e aí a ação faz com que ela traz para a mente dela naquele momento o que está impedindo ela, as dificuldades, os sentimentos que estão brotando dentro dela. Então, é um exercício que eu tenho colocado aí para vários clientes, para várias pessoas. Falei em umas 2 lives, eu comentei desse exercício para as pessoas, indiquei para fazer. Feedback bom. São exercícios que eu já pratiquei e super funcionou. Então, por isso que eu estou passando e aplicando, porque eu não passo nada para ninguém que eu não tenha aplicado em mim antes. E, gente, é surreal. Você identifica cada coisa que você fica até surpreso. E aí fica fácil de você identificar. E é o que eu falei. Muita crença, só de identificar, ela já se quebra. Você já se ressignifica ela. Você fala, cara, eu tenho a capacidade de mudar isso, você simplesmente muda. E o que não tiver, pede ajuda. O que não tiver facilidade, pede ajuda.
E para as pessoas assim que não conseguem identificar crenças, aí é a ajuda, né? Pede ajuda para alguém, pede ajuda para um profissional. Através do Theta Healing a gente faz bastante isso também. Tem outros tratamentos, né? Ah, vou de novo. Que a gente consegue identificar essas crenças e identificando. E também outra coisa, a repetição, né? Se tu não consegue, por exemplo, tu sabe que tu tem uma crença ali, tu não consegue mudar o padrão, aí é repetição. Vamos ver, é repetir, né? Pegar o contrário daquela tua crença ali. Eu falo muito assim do poder da autossugestão, né? Que tem muitos profissionais. Então, por exemplo, a pessoa não consegue agir de uma maneira diferente. Ela sabe que tem a crença ali, né? No caso, para quem não pede ajuda, porque o Theta Healing ele dá essa mãozinha. Mas assim, a pessoa ela sabe que tem a crença ali, ela não consegue mudar aquele tipo de pensamento. Aí dá para entrar com o poder da autossugestão, né? Que é a repetição de uma Perfeitamente. frase contrária daquela crença ali. Exatamente, é. A autossugestão ajuda demais, principalmente quando a pessoa faz corretamente, sentindo, né? A emoção, já sentindo ela. Ela vai fazendo com o quê? Ela vai botando capim naquele caminho neural, falando de neuroplasticidade, e vai trazendo um novo caminho neural ali, que vai ficar forte. Então, vai até você... E repete. Tem gente que fala em 21 dias, eu sou um pouco contra essa defesa dos 21 dias, porque eu estudei isso a fundo e nem tudo funciona em 21 dias. Mas eu falo para a pessoa, faça infinitamente até você sentir que rompeu. Então, tem gente Eu que dá falo relato com assim, 30, com 21 60, para com 90. começar a criar o hábito de não esquecer. Mas no Exato. mínimo 90 dias. Eu indico os É, 90 dias, repetindo todos os dias. Porque tem gente que todo fala, dia. mas não adianta. Não adianta, fez 90 dias, porque as pessoas fazem um dia e aí esquece, sabe aquela coisa? Eu mesmo já fiz isso. Várias coisas que a Sim, gente começa, a gente para, esquece, deixa e às vezes está ocupado e não dá tempo e vai dormir quando ele não fez. Isso é normal. A gente tem que manter uma constância naquilo ali para realmente ver resultado, senão não vai ter resultado. Mas funciona. A exatamente. autossugestão ela é muito importante, né? Vai transformar Poderosíssimo. numa crença. Mesma coisa a pessoa que fica ouvindo, sei lá, marido, mãe, alguém sempre reclamando, sempre falando porque tu é feia, porque tu isso, tu não consegue, vai criar uma crença, é a repetição diária daquilo ali. Então a gente pode fazer o contrário também, para o que a gente quer, o que a gente gostaria. Queria saber se tu tem assim alguma coisa a mais para falar, alguma coisa importante sobre as crenças, o que que tu acha assim, importante o pessoal saber para a gente voltou para a Perfeito, gente dar Débora. para a gente assim encerrando assim, né? O que que tu tem mais assim de importante para falar para as pessoas relacionado às crenças limitantes? Débora? Oi, voltou aqui. Ah, achei que você estava mudo, você não estava escutando. Não, tá bom, deu uma travadinha de novo aí, mas perfeito que você falou da autossugestão, uma outra técnica super poderosa que super funciona. Mas é que eu falo, é exatamente o que você falou. As pessoas falam, ah, não funciona. Eu falei, fez todo dia? Ah, não fiz todo dia, então não vai funcionar. Tem que ser todo dia. Você tem que criar, você tem que fortalecer esse caminho neural. Você tem que entender como é que funciona isso no seu cérebro. E para ele criar um caminho neural, ele precisa de repetição constantemente. E quanto mais química você colocar no corpo, mais forte e mais rápido vai ser. Então, quanto mais emoção, é mais ou menos o processo da lei da atração. Você, né, pensar, sentir e para manifestar. Exatamente. Bom, que tem alguma coisa a mais assim que tu quer falar para encerrar assim sobre as crenças? Ah, eu acho que, no geral, é ter consciência que todos os seres humanos têm, todos têm. Não julgar, não vibrar na sua vida no externo, porque quando a gente fica vibrando a nossa vida no externo aí, as nossas crenças ficam escondidinhas e não deixando a gente alcançar aquilo que a gente quer, porque a gente está muito focado no externo, e aí faz com que a gente fique inconsciente das coisas que é, fique mais no automático ainda, só desejando a coisa dos outros, e auto-observação o tempo todo. Quanto mais você se auto-observar, mais você vai identificar onde que estão esses problemas que estão te impedindo de conquistar o que você quer na sua vida, né? E saber que isso tem que estar em linha com um propósito de vida, e o propósito de vida é justamente isso. O que eu agrego para o outro
para mim, para o outro e para todos, né? E para o todo. Né? Seguindo esses 3 pilares aí na sua vida, você vai conseguir identificar fácil o que está te impedindo, o que está te bloqueando. E a gente deu algumas ferramentas aí para você trabalhar. Né? Tem essa questão do 7 pecados capitais, a autossugestão é super poderosa, né? Traz em várias literaturas, várias pessoas usando, né, no decorrer da vida e super funcionando. Então, é importante estar trazendo isso, ter consciência, tomar consciência que todo ser humano tem crença limitante e essas crenças limitantes precisam ser superadas, precisam ser ressignificadas. Exatamente. Bom, gratidão pelo conhecimento, viu, Fabiano? Gratidão por tu ter aceitado e poder ajudar, né, as pessoas com essas ferramentas, com as ferramentas e teu conhecimento, porque as crenças eu acho uma das coisas mais importantes assim no processo de autoconhecimento, porque elas barram, né? Nesse processo, se a gente não libertar essas crenças, a gente não sai do lugar. Então, é assim um dos passos mais importantes. Eu sou apaixonada por trabalhar crenças também, eu adoro descobrir, eu fico muito feliz assim quando eu tô trabalhando com outras pessoas eu consigo identificar assim. Então, fico muito feliz de poder ajudar também. E quem quiser, o Instagram do Fabiano tá aqui, né? Porque fica @FabianoCarvalhoBR, né? O Fabiano, ele também trabalha com processo de autoconhecimento, os cursos de Theta Healing, que eu quero fazer os próximos também. E gratidão por estar aqui. Eu que agradeço, Débora, pelo convite. Sempre adoro falar sobre autoconhecimento, sobre qualquer coisa que envolve autoconhecimento. E qualquer um aí, estou à disposição, pode mandar direct. Você vai salvar a live no seu Instagram? Vou salvar. Aí eu vou compartilho no Stories também, para o pessoal ter contato, assistir depois também, que foi muito enriquecedor, acho que das duas partes aqui, trazer essa troca sempre é bem gratificante, tá? Gratidão grande aí por essa troca. Eu que agradeço. Bom, gente, vou ficando por aqui também. Gratidão. Amanhã não vou fazer live, amanhã não vou estar aqui, mas hoje teve essa live especial, vai ficar salvo, então assistem, quem não assistiu, ou assiste novamente, que é a repetição, né? Novamente, autossugestão, repetição, para a gente conseguir entrar na nossa mente. É o que eu falo, eu li no livro isso, eu achei fantástico. A gente só vai realmente saber o que a gente escutou, aquele conhecimento, quando a gente conseguir explicar para outra pessoa e ela entender. Então, a partir do momento que você não consegue explicar, ainda não está no teu subconsciente, você não consegue usar livremente no dia a dia. Então, assista, repita, escreva, faça tudo para poder utilizar diariamente todas essas técnicas, que é de grande importância, porque é a nossa vida, a nossa evolução, e a gente não consegue seguir adiante sem seguir esses passos. Gratidão, Fabiano, gratidão todo mundo. Gratidão. E ótimo Obrigado. final de semana para vocês. Até mais. Tchau.